Vítimas do conflito Israel-Palestina pagam dívidas do passado. Neste vídeo, exploraremos a conexão entre espiritualidade, karma e conflitos, as guerras atuais, como estão acontecendo na Ucrânia, Rússia, Israel e Palestina. É crucial entender como o passado e as reencarnações se relacionam com os eventos que vemos. Entidades sombrias influenciam eventos através de indivíduos encarnados, carregando marcas de suas ações. À medida que terminam suas vidas em conflito, seus espíritos renascem em mundos primitivos, destacando que somente aqueles destinados a desencarnar o farão. Analisaremos o contexto histórico dessas terras, antes da criação de Israel, transportando por milênios de conflitos, e as raízes das crenças monoteístas, como o judaísmo, cristianismo e islã, estão profundamente ligadas a essas terras, com histórias de perseguição e luta contínua. Refletimos sobre o acúmulo de experiências passadas e as implicações do karma nas regiões conflituosas, onde a reencarnação perpetua esses ciclos. Compreender esses mecanismos nos permite buscar soluções para interromper padrões de violência. Finalmente, abordamos o papel da espiritualidade como fonte de esperança e transformação. O amor e o perdão, ensinados pelos mestres espirituais, são chaves para a reconciliação kármica. Esse conhecimento nos permite irradiar luz e paz, contribuindo para um futuro harmonioso. Assista ao vídeo e junte-se a nós em um momento de reflexão e oração, enviando amor e luz para todas as almas afetadas por conflitos em todo o mundo. Vamos juntos buscar um mundo de paz e evolução espiritual. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar. Vamos ao conteúdo do vídeo. Attention, this video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish, Hebrew. Diante dos desafios que apresentamos atualmente, é de suma importância que voltemos nossa atenção para a compreensão espiritual e kármica dos acontecimentos que se desdobram diante de nossos olhos. Certamente vocês estão acompanhando o que está acontecendo, não é mesmo? Entidades de sombras, peritos de longa data na arte da guerra, estão ágeis e utilizando indivíduos encarnados para cumprir seus propósitos. Todos eles carregam marcas inerentes às suas ações. Assim que sua jornada terrena for encerrada em combate, seus espíritos serão transportados para outras esferas e renascerão em mundos primitivos e selvagens, de acordo com suas profundezas. Isso representa um aceleramento do processo de exílio planetário. Contudo, é importante salientar que apenas aqueles destinados a desencarnar o farão. Vamos direcionar nossos olhares para um passado remoto, muito anterior à fundação do Estado de Israel, em 1948. Viajamos milênios no tempo, até um período em que as terras que atualmente reconhecemos como Israel e Palestina eram habitadas por várias tribos e civilizações. Desde os tempos bíblicos, essas terras foram palco de inúmeras disputas e conquistas. Visualizamos um território em que o solo foi tingido pelo derramamento de sangue em batalhas incontáveis. Uma região que tem sido epicentro de conflitos desde tempos imemoriais. O judaísmo, o cristianismo e o islã, três das principais manifestações de fé monoteísta do mundo, têm suas origens profundamente enraizadas nesses territórios. Cada uma dessas religiões carrega consigo narrativas de perseguição, diáspora e uma luta contínua pela sobrevivência, assim como o karma resultante desses conflitos, que ecoa em novas formas de desentendimento até os dias de hoje. Agora, convidamos a contemplação do acúmulo de experiências passadas, todas as almas que passaram por momentos difíceis. A filosofia espiritual nos ensina que as consequências de nossas ações, o que é frequentemente referido como karma, não desaparece, mas sim se transforma e se revela em novas relações, novas vidas.
Quais desdobramentos surgem quando um território é profundamente impregnado por conflitos, guerra e hostilidades? A visão espiritual, que foi cuidadosamente elaborada por pensadores como Allan Kardec, nos fornece uma perspectiva única sobre esse específico. Sugere-se que muitas das almas que estiveram envolvidas em conflitos antigos estão renascendo na mesma região, atraídas pelo karma que elas mesmas ajudaram a criar. É um ciclo que se retroalimenta, tornando a busca por uma solução de importação para os conflitos atuais cada vez mais solicitada. Aqueles que estão falecendo, mesmo que não estejam associados às forças sombrias, estão enfrentando as consequências de suas ações, estão cumprindo um propósito que precisa ser cumprido. Quem se indaga sobre a presença divina, seja Deus ou Jesus, talvez não compreenda completamente a forma como as coisas estão sendo conduzidas, a maneira como a luz emerge das sombras. O trabalho está em andamento, nada está fora do controle, e o que estamos testemunhando é uma aceleração do processo de evolução espiritual. Os bebês que enfrentaram experiências extremamente dolorosas, que sofreram perdas violentas, concordaram com essas experiências em um nível espiritual para enfrentar as consequências de ações semelhantes que cometeram em vidas anteriores. Nada ocorre por acaso. A grande obra está se desenrolando e todos estão progredindo. Aqueles que questionam a presença de Deus ou Jesus ainda não podem ter atualização na necessidade espiritual para compreender plenamente os eventos que estão se estendendo. As próprias sombras estão acelerando o processo de exílio espiritual, autodestruindo-se e agitando como marionetes nas mãos de entidades das trevas que as influenciam através de ressonâncias vibracionais, já que semelhantes atraem semelhantes, uma lei universal imutável. Aqueles que estão falecendo se reforçam, estão confrontando as ramificações do karma, vivenciando experiências que foram destinadas a vivenciar. Nada está acontecendo por acaso. Tudo está predestinado e as possibilidades de intervenção são limitadas. Evitem culpar a divindade, pois muitos estão buscando respostas, questionando e clamando por orientação divina, indagando sobre a presença de Deus e por que Ele permite tais acontecimentos. Contudo, essa é uma perspectiva limitada. O renascimento de um novo mundo está em progresso, e este plano será purificado. As próprias entidades envolvidas nos conflitos estão acelerando seu processo de degredo, pois quando seus espíritos abandonam seus corpos no calor da batalha, naves extraterrestres os transportam imediatamente para reencarnações em mundos primitivos. Meus queridos, a população desencarnada excede em 3 a 4 vezes a população encarnada, somando bilhões de almas, muitas das quais em ressonância com energias negativas e ódio. Remover essas influências demanda tempo, pois Deus não envelhece com um simples estalar de dedos. Ele é um Deus de misericórdia. Mantenha e seu trabalho siga um plano complexo e cuidadosamente executado. Muitas das almas que participaram de conflitos antigos estão renascendo na mesma região, atraídas pelo karma que funcionou. Conexões semelhantes perpetuam-se ao longo das vidas, ora como agressores, ora como vítimas, perpetuando um ciclo interminável de vingança. Este ciclo vicioso se retroalimenta, tornando extremamente difícil encontrar uma resolução de importância para os conflitos contemporâneos. Tentar resolver essas questões unicamente com abordagens políticas e territorialistas resultará em impasses, uma vez que as partes envolvidas não concordam com o desejo de coexistir no mesmo espaço. Contudo, aqui reside a questão da questão. O karma não é uma realidade imutável, é flexível e suscetível de transformação através de nossas ações e interesse pessoal. Isso significa que mesmo enfrentando um karma marcado por conflitos de guerra, ainda existe a oportunidade de busca por redenção e metamorfose, orientada pela espiritualidade, nossos guias, mentores e anjos protetores. Conforme a ótica espírita, muitas das almas envolvidas em conflitos passados podem ter renascido nas mesmas áreas geográficas, trazendo consigo os ressentimentos,
ódios e desejos de vingança de suas vidas anteriores. Isso perpetua um ciclo prejudicial de violência difícil de ser rompido. Uma vez compreendido o peso do karma relacionado às guerras que parem sobre essa região, fica mais claro que ambas as partes, representando lados opostos da mesma moeda, ou seja, Palestina e muçulmanos, bem como Israel e judeus, estão interligados por essa herança kármica. Além disso, a reencarnação desempenha um papel fundamental nessa pesquisa. A reencarnação é um conceito fundamental não apenas no espiritismo, mas também em várias outras tradições espirituais, particularmente na Ásia, indicando que nossas almas passam por múltiplas vidas durante seu processo evolutivo. Agora, considere o que ocorre quando almas que viveram e faleceram nesses conflitos de longa data, carregando consigo traumas, ressentimentos e desejos de vingança, reencarnam nas mesmas regiões marcadas por conflitos. Muitas vezes, essas almas retornam mantendo os mesmos padrões de comportamento, os mesmos ressentimentos e a mesma predisposição para o conflito. É como se estivessem presas em um ciclo interminável de violência e sofrimento. O mais delicado é que, em muitas graças, essas almas, esses indivíduos, não estão conscientes das razões profundas que os impulsionam a agir de determinadas maneiras. De muitas maneiras, eles operam automaticamente, motivados por impulsos e emoções ligadas à sobrevivência, que têm raízes em vidas anteriores. Além do entendimento da reencarnação, considerando também a herança genética, muitas pessoas herdam sentimentos de ódio de seus antecessores, pais e avós, perpetuando um ciclo de violência alimentado tanto pelo karma coletivo como pelo karma individual e pela hereditariedade desse ressentimento, dessa animosidade que é transmitido de ambos os lados. A cada novo conflito, a cada morte adicional, aumenta-se o combustível dessa fogueira, seja do ponto de vista kármico ou do ponto de vista psicológico que atravessa gerações. Dessa forma, a violência passa a fazer parte quase inerente às vidas das pessoas nessa região, sem generalizar, tornando ainda mais desafiador encontrar uma solução de paz e sustentável. Parece que estamos diante da combinação perfeita de elementos inflamáveis que alimentam um grande incêndio de conflitos, ódio e violência. Entretanto, como a espiritualidade nos instrui, o conhecimento é o primeiro passo para a mudança. Compreendendo os mecanismos da reencarnação e do karma, podemos iniciar a quebra desses ciclos específicos. Podemos optar por ações e pensamentos que nos conduzam em uma direção mais positiva, tanto a nível individual quanto coletivo. Como alquimistas, começamos a transmutar nossa realidade de dentro para fora, começando pelos nossos pensamentos, sentimentos, medos, traumas, ódios e raivas. Dessa maneira, começamos a transformar a realidade que nos cerca. Agora que você adquiriu uma compreensão mais profunda do karma, associada a essas guerras que se estendem ao longo dos séculos, e compreendeu como a reencarnação perpetua esses ciclos de violência, você pode estar se indagando se há uma saída para essa situação. É neste ponto que a espiritualidade emerge como uma fonte de otimismo. Investir em nosso crescimento espiritual, em nossa autorreflexão e autoconhecimento, não apenas nos ajuda a compreender a complexidade do nosso karma e de nossas vidas passadas. Quando conseguimos quebrar esses ciclos em nós mesmos, naturalmente estendemos essa transformação ao nosso entorno. Como provavelmente já ouvi a expressão, quando um não quer, dois não brigam. Assim, quanto mais indivíduos se distanciam dessa fórmula de resposta ao ódio com ódio, menos espaço resta para aqueles que almejam continuar alimentando a guerra. Ensaiado por Jesus e diversos outros guias espirituais, o amor e o perdão são as chaves para a reconciliação kármica. Embora pareça simples na prática, isso é uma tarefa monumental, especialmente ao lidar com conflitos enraizados. Porém, é justamente essa simplicidade que torna a solução tão impactante. Cada alma que partiu carrega sonhos, amores e histórias
que foram abruptamente interrompidas pelos horrores da guerra. Neste momento, enviamos nossas mais sinceras energias de paz e luz para todos aqueles que partiram e para os que permaneceram aqui, enfrentando o luto e a dor da perda. Que cada espírito desencarnado encontre nos planos superiores o apoio, a luz e a serenidade necessária para o seu desenvolvimento e cura espiritual. E aqueles que permanecerem encarnados poderão encontrar na fé e no amor a força para avançar, desenvolvendo o sofrimento em gestos de amor e paz. A guerra deixa cicatrizes profundas não somente naqueles que partiram, mas também em quem continua aqui. É nossa responsabilidade, como irmãos espirituais, enviar nossas preces e energias positivas para a cura individual e coletiva de todos os envolvidos. Convidamos você a se unir a nós em um momento de reflexão e oração, enviando amor e luz para todas as almas afetadas pelos conflitos ao redor do mundo. Que a paz impere na terra e que, por meio de nossa união e amor, possamos ser iluminados de luz na escuridão, conduzindo uns aos outros em direção a um futuro de harmonia e compreensão. Compartilhe este vídeo e deixe seu apoio para que ele possa alcançar ainda mais pessoas despertadas. Que a paz esteja com todos nós. Muita iluminação para todos.